Então, quando você cuida da sua casa, quando você educa o seu filho, quando você serve sua família, tudo isso pode glorificar a Deus. Mas existe uma coisa muito importante que vai sustentar tudo isso. Gente, deixa eu falar que é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. A primeira vez que eu fui gravar, o microfone tava ligado. Eu falei. Quando eu fui ver o vídeo, tava tudo sem áudio. Não sei porque Deus fez isso. Às vezes Ele quer que eu fale mais alguma coisa aqui, não sei. Vamos refazer tudo de novo. E na série passada que eu falei sobre cansaço, eu tava me lembrando que eu falei sobre uma que tava tendo troca de estação, né? Porque tava saindo do outono e indo pro inverno, então já tá ficando bem frio. E agora a gente já tá saindo do inverno e indo pra primavera, ou seja, a gente também vai ter que começar a fazer essa troca de estação. Não tá ainda calor, tá aquela estação bem agradável agora, tá tipo uns 18, 15 graus aí, mas já é bem mais agradável do que era no inverno, né? E a primavera é a minha estação preferida aqui no Japão, onde tem a sakura, tem várias flores, onde o clima é agradável, onde o dia começa a durar mais. Então, se você quer visitar o Japão, eu recomendo vir na primavera. Eu sei que é bem concorrida, bem difícil, mas fica lindo, o Japão fica lindo. Agora, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Bem-vindo à Rotina com Graça, aqui você encontra conteúdos cristãos para mulheres que desejam viver uma vida simples, intencional e centrada em Deus. Mesmo na rotina do lar, na maternidade e também no dia a dia. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos devocionais e também compartilha com aquela mãe, com aquela mulher que você acha que também vai ser abençoada ouvindo esse devocional. No devocional de ontem nós vimos que o nosso propósito começa em Deus. E nós fomos criadas para Ele, por meio dele, nós fomos criadas por Ele, por meio dele e para Ele. Hoje nós vamos aprofundar sobre isso, né? Se nós fomos criadas para Deus, então o nosso propósito é glorificar a Deus. Mas ok, a gente já entendeu isso na devocional passada. Agora, como significa isso na prática? E a Bíblia responde de forma muito clara. Em 1 Coríntios 10, vai dizer assim. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você percebe? Não são só as coisas espirituais, são todas as coisas. Glorificar a Deus não é apenas sobre ir à igreja, sobre ler a Bíblia ou ter um momento de oração. É isso também, mas também é viver de uma forma que Deus seja honrado em tudo. Em Mateus 5,16 vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. A nossa vida precisa apontar para Deus, não para nós mesmas. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga a nossa rotina. Porque glorificar a Deus acontece no dia a dia, nas coisas simples, nas coisas que ninguém vê, só você e só Deus. Em Colossenses 3 vai falar assim: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Então, quando você cuida da sua casa, quando você educa o seu filho, quando você serve sua família, tudo isso pode glorificar a Deus. Mas existe uma coisa muito importante que vai sustentar tudo isso. A gente só consegue viver assim quando existe amor por Deus no nosso coração. Porque a Bíblia nos mostra que o amor verdadeiro não fica só no sentimento. Ele aparece também em atitudes. Em João 14,15, fala assim que Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, obedecer, viver para Deus, escolher agradar a Deus é uma expressão de amor. Sem amor, tudo vira um peso, tudo vira uma obrigação e acaba se tornando algo cansativo. Mas quando existe amor por Deus, aí até as coisas bem simples se tornam adoração. A forma como você fala, a forma como você responde, a forma como você serve,
tudo isso passa a ser feito por amor a Ele. Romanos 12 fala assim, do Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é glorificar a Deus. Isso é uma vida entregue. E isso só é possível por meio de Jesus. Em João 15:5 diz que sem mim, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, a gente pode até viver uma vida certa, mas não vive para a glória de Deus. Alguém entre parênteses aqui para falar em relação ao povo japonês. A gente que está aqui no Japão, nós viemos como missionários e tudo mais, e algo que acontece muito é que a gente vê que os japoneses são muito certinhos. Eles são educados, eles são pessoas que pensam no próximo, eles limpam a própria sujeira, eles não são corruptos. Aparentemente, eles parecem ter uma vida muito santa, mas tem um diferencial nisso aí. Somente 1% dos japoneses vivem para a glória de Deus. O resto dos japoneses estão fazendo as coisas certas com outras motivações que não são para glorificar a Deus. Ou seja, tudo que eles estão fazendo de certo é bonito, é legal, é admirável, mas não serve de nada. Porque não estão servindo a Deus, não estão glorificando a Deus, não estão amando a Deus e assim fazendo as coisas por amor a Ele. Entende? Viu a diferença? Talvez hoje você olhe para sua vida e comece a pensar, nossa, mas a minha vida é simples demais, eu não faço nada muito grande. Mas deixa eu te lembrar, não existe nada simples demais para glorificar a Deus. Quando o seu coração está nele, até as pequenas coisas em valor eterno. A sua rotina se torna um lugar de adoração. E eu falo isso pra mim também. Porque quantas vezes eu tô aqui, ai, tem que lavar a louça de novo. Ai, meu Deus, tem que arrumar o quarto das crianças de novo. Ai, tem que dobrar a roupa de novo. E eu começo a murmurar, porque eu me esqueço do verdadeiro significado daquilo que eu tô fazendo. Não é pra mim, não é pra minha família, não é pro meu esposo, não é pra vocês que estão assistindo, é simplesmente pra Deus. A sua rotina se torna um lugar de adoração. Então hoje, reflita sobre isso. Você tem vivido para a glória de Deus ou para si mesmo? Até nas pequenas coisas, você tem buscado agradar a Deus ou a si mesmo? Amanhã, no próximo devocional, nós vamos falar sobre algo que muitas mulheres sentem. Porque mesmo conhecendo tudo isso, ainda assim nos sentimos sem propósito. Ainda assim a gente começa a se queixar do que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer, mesmo sabendo dessas verdades. Então hoje eu quero que vocês orem, entreguem a Deus, a Eles até as pequenas coisinhas que você acha insignificante e agradeça a Ele pela oportunidade de estar servindo a Ele nessas pequenas coisinhas. E amanhã a gente vai entender um pouquinho mais porque mesmo assim a gente ainda se sente insignificante. Te espero no próximo vídeo.